Ora, cá estamos nós para mais um Futebol Clube do Porto em casa. Espero que estejam recuperados do episódio de ontem, que ontem foi potente e hoje também vai ser. Vamos ter aqui uma lenda das balizas, uma lenda do Futebol Clube do Porto, que é Iker Casillas. É uma das contratações, eu acho que o Rui concorda comigo, mais impressionantes de sempre do Futebol Clube do Porto. Vou chamar aqui o Rui Cerqueira. Bem-vindo! Bem disposto hoje? Miguel, Como tudo sempre? bem? Como sempre, claro. É fim de Tudo bem? semana. Podemos ficar em casa. Agora parece sempre fim de semana, mas nós estamos sempre aqui, todos os dias. Olha uma coisa, eu estava a dizer que para mim o Iker foi daquelas contratações mais impressionantes de sempre. Não sei se partilhas desta ideia. Claro que sim, é óbvio. Olha, e para mim, ainda por cima, lembro perfeitamente que foi, para além de tudo, uma surpresa. Foi para mim, foi para todos, Sim. não é? Muito embora estivesse dentro da estrutura. Lembro perfeitamente de ter estado com o Iker na noite em que ele chegou ao Porto e no primeiro jantar, logo a seguir ao primeiro jantar que teve com o presidente. E, portanto, e depois segui no dia seguinte com o Iker para a Holanda, para o estágio, tive essas sensações de perto, que é, naturalmente, algo diferente também para quem trabalha, de repente receber um tricampeão europeu, que estava há 25 anos num clube como o Real Madrid, e que vem para o Futebol Clube do Porto, e já cá está, imagina, desde julho de 2015, com grande prazer nosso, e também com Sim, já é um portuense, já é um como é óbvio, portuense. não é? É Já um é um portuense. portuense, é. Para além de ser Esse portista. Luís fala Olha, português. Esse Luís fala português. sim, sim. Ah, vai falar português, vai falar. Olha, vamos chamá-lo então, chama aí o Iker. Chama tu. Não, és tu. Sou Deixa-me eu? eu. Pronto. És Iker, sempre tu. o miúdo está com vergonha. No, Bem-vindo, no. Alô, bem-vindo. Iker. Obrigado. ¿Qué tal? Boa tarde a todos. ¿Cómo Tudo están? Como bem? estás? Tudo Tudo ¿También? bem. bem? Tudo bem. Tudo bem. Olha, o Tudo Rui bem. estava a falar aqui ali da tua chegada ao Futebol Clube do Porto, do primeiro dia no estágio, também esta contratação que foi uma grande surpresa, pelo menos para mim foi, Iker, não esperava nada que depois viesses parar ao Futebol Clube do Porto. Para ti, como é que foi esses primeiros tempos no Futebol Clube do Porto? Também se tens essas memórias do primeiro dia, primeiro treino? Bueno, yo lembro sobre todo de un poco de incertidumbre, ¿no? Cuando vine desde Madrid a Porto, para mí eran todo cosas nuevas, dudas que podía tener al principio en cuanto cambias toda tu vida por otro país, por otra ciudad. Pero desde el primer momento que vine aquí, creo que como todo me tocó una adaptación. Creo que el primer año fue un año también muy duro para el Fútbol Club Porto, ¿no? Por todo lo que se vivió. Pero creo que después mi familia se instaló muy bien y yo también. Olha, o Rui estava ali a dizer que já estás cá há alguns anos, e é verdade, já estás há 5, Rui. Já fez 5 anos? Desde julho vai fazer É? Va a ser 5 Vai años. fazer, 5 vai o 6 fazer, años, sí. vai fazer 5 5 años. anos. E também já te sentes um portuense, não é? Sí, yo adoro esta ciudad. Me encanta, de verdad, me encanta. Es una ciudad que da una tranquilidad importante para mí, de salir a la Rúa y poder caminar con la gente es algo que necesitaba también. Me ha mostrado siempre su cariño desde el primer día. Entiendo que las expectativas eran grandes, pero solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad, a la ciudad de Porto, al país en general, pero sobre todo más a Porto porque es donde he vivido y donde sigo viviendo estos 5 últimos años de mi vida. Muito bem, olha, já vamos falar mais do Porto, também do Futebol Clube do Porto, mas vamos começar aqui por um post do Instagram hoje do Futebol Clube do Porto, que fez ali aquela adivinha que meteu uma foto tua mais novinho, não assim há tanto tempo, só um pouquinho mais novo, para adivinhar quem é que estava na imagem, e esta hoje era fácil, eu vou-te mostrar aqui, não sei se viste, vou tentar colocar aqui a foto do Futebol Clube do Porto meteu, já está aqui, espera aí que eu tenho aqui muitos botões para carregar, mas agora sim, lá vai. Tenho aqui muitos botões, e era esta a foto. Que tempos são estes, Iker? Vou colocar até mais próximo. Esta foto es en el año, lembro el año 95, 94, 95. Fue un mundial de fútbol que jugamos en Bolivia, un mundial que se llamaba el Mundialito de la Paz. Y esta es la final, la final no, las medias finales que jugamos a recordar, con Blomincito, un equipo de Bolivia.
Atenção, Miguel, que para pormenores o Iker e para resultados e para equipas e para jogadores é barra. Atenção, vai lembrar-se. Sim, sim. E por isso também quis mostrar esta foto que o Futebol Clube do Porto partilhou hoje, mas talvez, Rui, acho que podemos começar, já falamos daquele início do Iker no Futebol Clube do Porto. Deixa-me só dizer uma coisa que eu lembro perfeitamente e o Iker deve estar lembrado disso, do primeiro contacto, quando o Iker trouxe tudo isso, incerteza naturalmente em relação à adaptação, em relação ao que ia encontrar, e eu sei que uma das coisas que desbloqueou desde logo, quer o ambiente, quer a forma como o Iker sentiu que ia ser a presença no Porto, foi o jantar com o Presidente e falar de bola, não foi eu, Iker? Eu lembro perfeitamente do Iker ter comentado isto, o Presidente quer falar de futebol, ¿no es? Sí. Nuestro presidente es un presidente que tiene una memoria para el fútbol espectacular, lembra de casi todos los juegos. Eso que es difícil encontrar a una persona que sepa más que yo en cuanto a juegos. Más, el presidente es espectacular, fala siempre de cada anécdota. Lembro que nada más llegar pues me contó anécdotas de algún acontecimiento, de algún suceso con pues, equipos españoles, en algún traspaso, en algún pues Atlético Madrid con Pablo Futre, Real Madrid con Danilo, etcétera, o Secretario, o Pepe. Claro, es que ha vivido tantas experiencias, tantas, que tiene para escribir 20 libros prácticamente. Muito bem. E ontem tivemos aqui uma amostra disso, não foi? Tivemos muitas amostras, ele aqui a contar histórias sim. Que histórias. Olha, Iker, antes de começar a falar também do teu início no Futebol Clube do Porto e de outras coisas, queria saber como é que tens passado neste teu isolamento voluntário, nesta quarentena. Sei que tens feito muitos diretos, eu tenho visto. Estás próprios diretos do Instagram, estão a ser espetaculares. Mas o que é que tens feito? Bueno, para mí es difícil porque en España está la cosa bastante difícil. Como todo el mundo sabe, con Italia y bueno, con todos los países, pero con Italia en Europa ha sido, ahora también Reino Unido está siendo los países más dañados al principio de este tsunami, por así decirlo. El foco ha estado en Madrid, que es donde yo soy, y bueno, parece que se puede bajar un bocadillo más en cuanto a los números de personas que están afectadas, más es difícil porque ha sido muy duro, ¿no? Ahora mismo en Portugal es totalmente diferente a España. Aquí tienes que estar, te recomiendan estar en casa, más puedes salir a caminar por la rúa con prudencia, con precaución. Entonces es muy diferente a cómo se está viviendo en España. Aquí en casa, pues, paciencia, caminar cuando el tiempo es tan lindo como hoy y ya está, y poco más. Olha, e para além dos diretos, és daqueles que gosta de ver um filme, ler um livro, ouvir música? O que é que tu gostas de fazer? Bueno, gusto de series, estoy viendo las series, ya sé que aquí es muy importante La Casa de Papel, en España también. Estoy viendo series antiguas como House of Cards, no había visto y me gusta, films, y bueno, también puede ser leer o también disfrutar de la familia, pero al final cuando estás tanto tiempo en casa es difícil tener un poco de tranquilidad. Olha, eu vi ontem que fizeste uma conversa engraçada com o Gonçalo, ele estava até nos treinos do Eintracht. Deu para relembrar assim, alguns momentos felizes no Futebol Clube do Porto, não? Es que Gonzalo es portista de pro, o sea, es increíble, ¿no? Verdad que empezamos a recordar un bocadillo la experiencia vivida hace 2 épocas y fue maravilloso. Tuve la fortuna de poder pues cumplir un sueño que era ir aliados y no solo en paseo en bicicleta, sino con toda la gente celebrando un campeonato. Y bueno, ojalá podemos repetirlo eso pronto. Sería buena señal de que todo está bien otra vez y que la gente vuelva a salir a la rua. Bem, eu lembro do Iker que num dos posts do Iker era houve uma altura em que ele pôs a bicicleta
com a Avenida dos Aliados e com a Câmara em frente e a dizer um dia quero vir aqui sem ser de bicicleta, não foi? Foi algo assim? Sí, y fue eso que fue hace época anterior o, bueno, época no, a lo mejor 3-4 meses antes de conquistar el campeonato y tuvimos esa fortuna de poder conquistar un campeonato y celebrar con la gente, festejar. Olha, Iker e Rui, eu acho que para começar a falar também do percurso do Iker no Futebol Clube do Porto, eu gostava de colocar aqui um convidado que eu sei que o Iker vai gostar de partilhar esta conversa. São duas pessoas que se gostam, que também se admiram pelo trabalho que fazem. Eu vou colocar aqui um convidado, Iker, para tu falares também desse teu início no Futebol Clube do Porto. Aí está ele, Vítor Bahia. Vítor, crack. Legend. Isso és tu é que és este tío es el más grande que hay. Estás a ficar um convidado fixo agora do programa, já viste? No, es verdad, Mira, Víctor y yo tenemos una relación que a lo mejor podemos estar 1 mes, 2 meses sin falar, pero de vez en cuando mandamos unos mensajes y tal, y oye, y siempre fenomenal. La verdad, desde el primer día que vine aquí, siempre fenomenal. Iker, como é que começa essa admiração que tu tens pelo Vítor? Já até colocaste um post já há algum tempo, que eu tenho aqui o post guardado também a mostrar a tua admiração. Como é que começou isso? Ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, voy a explicar una vez más, ¿no? No, a mí es verdad, a mí Vítor, cuando llegó a la Liga Española, en este caso con el Barcelona, que es el enemigo del Madrid, pero bueno, para mí era un placer poder verle. O sea, yo estaba encantado porque me gustaba mucho cómo era su forma de guardar redes, me gustaba la vestimenta, me gustaba todo. O sea, de hecho, yo empiezo a tener un calzón comprido de estos debajo de los pantalones porque yo empecé a ver a él y él los llevaba. Entonces me gustaba y encima le quedaba perfecto porque encima, aparte de magnífico guardarredes, es un tío guapo, ¿sabes? Era um guarda-redes com estilo. Vítor, como é que se retribui estes elogios? Não, o Iker é uma figura incontornável, é uma marca fortíssima, é um grande campeão, é alguém que admiramos há muito tempo, várias vezes o melhor guarda-redes do mundo, ganhou tudo que tinha a ganhar pelo Real Madrid, pela seleção espanhola. Sim. Tivemos a felicidade de o ter cá, que foi muito importante também para nós enquanto clube, porque confunde-se realmente o Iker tem, em termos daquilo que é a sua imagem, muita força, e o Futebol Porto está-lhe muito grato. O Futebol Porto e o Porto Cidade estão-lhe muito gratos pela forma como ele divulgou. O facto de ele ter vindo para o nosso clube foi algo também extraordinário. A forma como ele também divulgou, ajudou a divulgar a cidade maravilhosa que temos, não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Até não sei se concordas, Vítor, o Iker é um jogador que, como disseste, já ganhou tudo o que havia para ganhar no futebol, não é? É um dos jogadores com mais títulos do mundo, mas chegou ao Futebol do Porto. Mas não é só isso, Micas. Depois há que retirar realmente esta simplicidade. Mas os grandes campeões são assim mesmo. É simplicidade, é ser natural. É verdade. E quando quando vimos alguns colegas nossos com aquela vaidade e com aquela forma de ser presunçosa, começamos logo a rir. Ou quando vemos jovens jogadores com esse estilo, nós começamos logo a rir. Tipo, este miúdo não sabe onde é que se está a meter, nem sabe que postura que deve ter, porque isto não é de campeão. Os campeões são pessoas simples, são pessoas normais. E pessoas com grande humildade. E só assim é que se consegue realmente ter o êxito. E o Iker é isto tudo, não é? Rui, é verdade. Mas é verdade. Rui, é verdade que o Iker chega ao Futebol do Porto depois de tantos títulos e chega com essa garra de querer continuar a vencer mais coisas, não é? Exatamente. Vê lá que o Iker... deixa-me só fazer aqui um parêntese. A primeira vez que o Vítor Bahia foi campeão, o Iker tinha 9 anos de idade. E quando o Iker se estreou em 97, foi quando o Vítor estava no Barcelona, como o Vítor disse, e eram diretamente rivais, embora o Iker ali estivesse a começar. Depois o Iker é 2 vezes campeão da Europa, antes do Vítor Bahia ser campeão da Europa, mas atenção, que depois o Vítor, quando é campeão da Europa pelo Porto, na fase de grupos, encontrou o Iker e o Vítor levou a melhor. Ou melhor, nós perdemos o jogo com o Real Madrid, mas no fim, quem foi campeão da Europa foi o Porto. Sim. É verdade. Mas a propósito foi só uma brincadeira. E há pouco estavas a falar
o Iker festejou o último título do Porto com o Gonçalo Paciência, o Domingos festejou muitos títulos do Porto com o pai do Gonçalo Paciência, com o Domingos. Portanto, o futebol é assim, é como a bola, é redondo e estamos todos aqui numa bolha que nos aproxima muito e que nos mantém em contacto. Em relação à simplicidade, eu serei a melhor testemunha, porque, como te disse, eu estive com o Iker no dia em que ele chegou. Depois, no dia seguinte, o Iker tem a apresentação, a visita relâmpago ao museu, foi tudo muito rápido, vai à loja azul e, de repente, estávamos os dois no avião e a conversar como... Eu confesso que, embora... Diz, Vitor. Como se conhecessem toda a vida. É exatamente isso. Porque eu estava... habituado a falar com o Vítor porque o conheço há uma vida e de repente estava a falar com o Iker como se o conhecesse ao mesmo tempo que conhecia o Vítor. E depois notei sempre, e isto que o Bahia falava, eu dei muitas vezes como exemplo o Iker no tempo recente. O Iker é um jogador que tem sempre uma palavra, que tem sempre um momento. Infelizmente, nos próximos tempos não vai haver selfies, pelo menos próximas, não é? É óbvio que o Iker, quando se dirige a uma multidão de 500 pessoas, não vai tirar 500 selfies, mas pelo menos há meia dúzia de pessoas que vão ficar com essa recordação e os outros poderão ter uma outra oportunidade, mas... há jogadores, como dizia o Vítor, às vezes até que ainda não tenham a carreira feita e que evitam e que às vezes acham que é uma chatice, não é? E o Iker é um bom exemplo disso para todos os jovens, creio eu, porque, como o Vítor foi também, porque este contacto com os adeptos é fundamental. E se há exemplo nesse aspecto de contacto, de simplicidade, de olhar para o adepto como alguém que faz parte integrante muito, muito importante do futebol, e esse alguém é o Iker, e portanto o Iker nem precisa de agradecer ninguém. Luis, el próximo día que nos veamos, te voy a dar un abrazo y un beso espectacular, ya te digo. Mas ia dizer isso, Iker, porque eu já em vários programas falei disto, sabe? Falei disto. Os jovens que ponham os olhos. Diz, Vitor. Rui, no próximo, quando tivermos com o Iker, não é cá abraço, vai-nos pagar um jantar e vai-nos pagar Vamos estar ainda com distância social, sim, não há abraços, sim. Mas há um bom jantar com uma mesa de 1,5 m. Não, mas é difícil que me resista. Deixa-me dizer-te isto, porque eu trabalhei com o Iker e quando trabalhamos com as pessoas, olhamos para aquilo que elas fazem, mas naturalmente às vezes até evitamos este tipo de discurso. Hoje estou mais à vontade para dizer isto naturalmente ao Iker, embora ainda trabalhemos juntos, mas sinto-me também mais à vontade para dizer isto, porque também já o disse em programas até do Porto Canal, que o Iker nisso é um exemplo, como o Vítor também foi no passado. Os adeptos às vezes... basta um aceno, basta um aproximar, basta tirar 2 selfies, não podemos tirar os jogadores, não podem tirar com todos, mas dar 2 autógrafos, olhar para as pessoas, um olhar nos olhos às vezes próximo, é tudo que as pessoas gostam de ter de um jogador, e se há alguém que faz isso, alguém que é um diplomata do futebol, porque isto é diplomacia, o Iker faz por ele, mas faz pelos clubes que representa. Quando ele faz isto, fica bem o Iker, ficava bem o Real Madrid no passado e fica bem o Futebol Clube do Porto no presente. E isto é muito importante que esteja inerente ao crescimento dos jogadores, que olhem para o Iker como exemplo nessa perspectiva. Para além do exemplo desportivo, no exemplo social também, que é muito importante. Quando és craque, como diz o Vítor, a simplicidade é tudo. Pues, Iker, já valeu a pena, vir cá. Obrigado, Rui, obrigado. Pero es verdad, tienes... Cuando tú estás ligado a un club, yo sé que muchos adeptos han crecido con Vítor, con sus defensas, con sus conquistas. Todo el mundo lembra cuando la Taça de Portugal jugó Porto Benfica, Porto Sporting, Porto Braga, y al final eso es lembrar un poco, recordar, tener tu pasión, que es el fútbol, y ser portista, ¿no? En este caso, porque eres del Fútbol Club Porto, pero concordo perfectamente contigo que es así. Iker, vamos aproveitar que o Vítor ainda está aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Quando surgiu a oportunidade de tu vires para o Futebol Clube do Porto, muita coisa te deve ter passado pela cabeça, claro, sair do Real Madrid depois de tantos anos, mas alguma vez te passou pela cabeça e convenceu-te de alguma forma o ser o clube do Vítor Bahia, que era uma pessoa que admiravas? Alguma vez isto passou pela cabeça ou não?
Sinceramente no, nunca pensé que podía venir a jugar aquí a Fútbol Club Porto. Yo en mi vida siempre había estado en Madrid y mi sueño era empezar en el Madrid, porque no había tenido ningún club más, y acabar finalizar mi carrera allí. Por circunstancias de la vida se da una serie de situaciones en las que decido es mejor ir en Bora, emprender otro camino. Y bueno, da la oportunidad de que el Porto pues, está aí. Sim. Mas quando decidiste vir para o Porto, passou-te pela cabeça sí. e pode ter convencido porque era o clube do Vítor, ¿no? ¿Alguna vez isto pasó por la cabeza? No, pero mi cabeza era porque es verdad que en ese momento había muchos españoles, estaba experto también de España y dije, oye, pues un club campeón de Europa, un club campeón de la Europa League también, que ha conquistado muchos triunfos, pues me gustaba la idea y aparte porque reunía una serie de jugadores a lo largo de su historia que eran muy importantes y entre ellos, por supuesto, Vítor Bahía, claro. Claro. Vítor, para também fechar... Diz, Vítor. E ainda bem que não terminou no Real Madrid. Sim. É verdade. Isso é verdade. O destino desviou de Madrid aqui para o Porto. Ainda bem mesmo. Eu quero vir cá parar. Vítor, o que é que queres dizer assim ao Iker também para te despedir nesta participação especial? Que, acima de tudo, que tenha nesta próxima etapa, na sua segunda etapa da sua vida, se assim podemos dizer, deixando de jogar, que tenha todo o êxito exatamente igual àquele que teve enquanto jogador. E eu estou convencido que o Iker, por aquilo que eu conheço dele e pela sua personalidade e sua forma de estar, quando agarra um projeto é para vencer. E eu estou convencidíssimo que estamos da presença do futuro presidente da Federação Espanhola de Futebol. Vamos a ver. Qué difícil. Iker, ¿quieres decir algo? Obrigadísimo, Vítor. Vítor, que es un crack, que es un placer poder haberle conocido, conocerle y lo que he dicho al principio, que tenemos relación, pero que es cierto que a veces estamos un poco más diluidos por nuestras vidas, pero que siempre hay un momento para sacar un día una conversa, un almuerzo, un jantar, un vino de Porto y poder falar de todo de fútbol. É um placer poder estar com o Vítor Silva. Miguel, antes do Vítor ir embora, e por ser verdade também, já falámos aqui de coisas semelhantes no contacto com os adeptos, temos 2 guarda-redes míticos que juntos têm 4 taças dos campeões europeus e que são muito bom garfo. Comem bem. Sabe do que é, não é, Iker? Bom garfo. Sim. Bom garfo é comer bem. Alimenta-se bem, tem bom gosto. E de beber um bom vinho também. E de beber um bom copo de vinho também. Olha, Vítor, muito obrigado por teres vindo cá. Olha, amanhã à mesma hora, Vítor. Amanhã à mesma hora. Agora... Olha, eu estou por casa, estejam à vontade. Um abraço, Vítor, muito obrigado. Um abraço, Vítor, adeus. Um abraço, Vitinho. Lá vai ele, e hoje a net do Vítor funcionou bem, Rui, que ontem estava, eu acho que ele hoje já melhorou a interação com a internet, já. Mas não havia o falar aqui a mexer na transmissão. Olhem, nós pedimos perguntas para o Iker, o Futebol Clube Porto pediu nas várias redes sociais, estou aqui a receber milhares de perguntas para ti. Estás disponível para responder algumas, Iker? Sim, claro. Vamos lá isso. Deixa-me ver aqui uma pergunta assim, que seja assim um pouquinho mais fácil. Olha, vou começar por uma coisa que toda a gente pergunta, que está o Guilherme 1893 a perguntar-se, na tua opinião, qual foi o teu melhor momento no Futebol Clube do Porto? Se é que dá para escolher. Hombre, eso que mi mejor momento fue cuando conquistamos el campeonato. Es verdad que ese año estuve con Sa jugando un juego uno, un juego otro, más lo que importaba era conquistar el campeonato y podíamos conquistar un campeonato muy emocionante y muy bonito. Olha, estava aqui a ver as perguntas dos adeptos e há aqui um teu colega que está aqui a fazer uma pergunta. Eu vou colocar aqui para nós vermos. A ver quem é. Pergunta. Já vais ver quem é. Vou colocar aqui no ecrã. Olha, é o Tiquinho que está a perguntar. Pergunta ao Stan se ele me vai dar 1 milhão de euros. Eu não sei que história é esta. Que história é esta? Pobre Tiquinho. Qué crack es, qué crack. Tiene que estar... Ficar en casa para Tiquinho tiene que ser difícil, muy difícil, muy difícil.
Mais es un gran tipo, tiene una calidad, no solo como jugador, como punta lanza, sino como persona espectacular. Y es muy divertido y muy engraçado. Es muy engraçado. Mas há alguma história do 1 milhão Mas de euros? el millón de euros no le voy a dar el interessa. millón de euros. No. Pronto, está respondido. Não. Já está respondido. Olha, deixa-me ver aqui mais perguntas. Olha, é curioso que nós nas edições anteriores, olha, nós já tivemos aqui o Dalô que falou sobre ti, eu já vou dizer o que é que ele disse sobre ti. Temos aqui também o Ricardo Pereira que falou sobre ti. Nos pequenos desafios, houve uma pergunta para o Dalô, ele teve que responder quem era o mais chato da equipa. E ele disse que era o Iker, mas por razões positivas, calma, era por razões positivas. Ele dizia que tu estavas sempre a querer corrigir, a chatear, para melhorar, e não sei o que, isso é verdade? Bueno, es verdad que siempre cuando en el balneario estaba a correr bien, estábamos siempre con una conquista, con un triunfo, siempre los minutos es normal, o sea, al final baixas un bocadillo, ¿no? La concentración, ¿no? Asas que eres un grandísimo jugador, que has conquistado dos jogos y estás en los focos de los jornalistas y tal. Y mi misión era, pues, de vez en cuando falar y decir, calma, faltan muchos juegos por jugar, esto es muy largo, hay que estar con calma, ¿no? Y yo siempre era un bocadillo el que estaba a hacer siempre merdas en el vestuario, de que no había que pensar en que ya estaba todo conquistado. É exatamente o momento que vivemos, não é, Iker? Exatamente. Era isso que estarias a dizer seguramente aos mais jovens neste preciso momento, para quando o campeonato se iniciar. Exactamente. Yo lembro una conversación con el míster al principio de época, bueno, el míster no, pero eran unas cosas nosas más, con míster, con algún compañero del balneario, y calma, que esto es muy largo, tranquilo, incluso cuando tuvimos que ir a Luz a jugar el primer juego que ganamos 0-2 y ahí parece que mudó todo, más después de todo lo que aconteció en el mes de enero, febrero, y el fútbol es esto, el fútbol no puedes falar hoy, mañana es diferente, todo muda y mudó. Volvimos al lugar que merecemos y bueno, ahora es obvio que hay que esperar acontecimientos, más el primer pozo tiene que ser siempre el puesto del Fútbol Club Porto. Muito bem, olha, já respondeste ao Dalô no chat, já explicaste porque tinhas esse papel de chato, e bem. Aqui o Ricardo Pereira teve que escolher quem era o... Estás aí? Consegues ouvir? Olá? Consegues nos ouvir ainda? Que é isso aqui? Acho que a internet ficou um pouco mais lenta agora, mas agora está bem. Sim, agora sim. Eu estava a dizer que, pronto, não sei, são coisas do Vítor Bahia, sabes que ele na internet ele está sempre... Olha, respondeste ao Dalô do chat, né? Pronto, está respondido e bem respondido, já explicaste. O Ricardo Pereira teve que escolher aqui quem era o mais mal vestido do balneário. E olha que não havia 3 opções, não eras tu mais 2, era o plantel todo, ele podia escolher. E ele escolheu-te a ti. Eu não concordei, confesso, não concordei com isso, mas ele escolheu-te a ti. Ou seja, tu concordas com isso? No, nada. No. Cero. O sea, mis compañeros en el balneario a la hora de la vestimenta son horribles todos. Todos. Abubakar, Otavio. Es que lo que acontece es que Otavio... Agora vais dizer todos agora. El asa que... No, Otavio... El asa... No, Otavio, él asa, que es guapo, ¿sabes? Que es guapo, viste bien y que tiene... Y es horrible, es muy feo. Como Danilo, como Abubakar. Pronto, está respondido. Pronto, não concordas com o Ricardo. Y si tengo que lembrar, si tengo que lembrar de Sá, mamma mía. Iker, estás a dizer isso só porque existe distância social e não vais estar com eles a menos de 2 metros nos próximos tempos? Não. Eso. Eso. No van a lembrar desta conversação. Pronto. Olha, deixa-me ver aqui mais uma pergunta para terminar esta primeira ronda, enquanto vais aí... Acho que já está, né? Estás a ouvir bem ainda? Está tudo bem, né? Consegues ouvir? Ok. Acho que sim. Consegues ouvir? Sim. Tá. Olha, está aqui também a... Deixa-me ver quem é que está a fazer. A Joana Ferreira a perguntar, na tua opinião, qual foi a tua melhor defesa no Futebol Clube do Porto? Se é que dá para escolher assim uma melhor defesa que te recordes com mais carinho.
A ver, que é que tu achas? lembro con... O sea, no, para mí fue un juego que jugamos aquí en Dragao ante Sporting en el último minuto, que jugamos contra, sí, Sí. contra el Sporting y pude hacer una defensa perto Abajo. a mi derecha, ¿no? Sí, abajo, difícil. Más hubiese preferido una defensa en la final de una tasa o en la final del campeonato de esa época y haber conquistado el campeonato, mas, bueno, Não, olha, como defensa espectacular, ya eso que fuese. sim. Eu vou meter aqui alguns, já que estamos a falar de defesas, eu vou meter aqui um vídeo de algumas das tuas melhores defesas no Futebol Clube do Porto e até podemos ir comentando. Esta é contra o Benfica, que é quase ser um autogol do Martins Indi, né? Consegues ver? Sí, esta fue de Indy, que yo falé con él después y dice, sí, consigo ver. Consegues? Pronto. Con Indy dice, digo, no sé por qué ese momento en el campo de Benfica sabía que cuando iba a despejar la bola no iba a despejar bien. O sea, la bola iba a venir a mi baliza, no sé por qué, porque le vi la forma a la hora de despejar que él con la derecha no tiene ese control con la izquierda y pude actuar de reflejo y poder defender. Olha, tens aqui uma também contra o Boa Vista, que é uma grande defesa esta. Recordas desta? Sí. Esta fue un bocadillo más, o sea, no tan espectacular, pero fue un bocadillo más difícil porque la pelota, la bola había batido en el hierbado y vino un poco más rápido. E olha, tens esta aqui contra o Aves, esta aqui mais à queima-roupa, né? Ali num cabeceamento já na pequena área, que também é aqui escolhida como uma das tuas melhores defesas. Tens várias. Sí, né? esta también. Isto é super taça. Bueno, esta también tuve suerte porque tiró o sea, sí, la supertasa ante el Aves. Me pilla un bocadillo no a contrapié y es un poco más de reflejos, pero sí, también tuve suerte. Olha, já vamos comentar mais defesas tuas, senão não saímos daqui a comentar defesas. Eu já volto a colocar este vídeo para nós comentarmos. Mas agora queria falar contigo também desses teus tempos no Futebol Clube do Porto. Tu foste campeão no Futebol Clube do Porto, mas não foi logo à chegada, não é? Passaste ali um tempo à procura desse título de campeão que depois o conseguiste. Como é que descreves também esses anos no Futebol Clube do Porto e como é que foi também essa adaptação ao clube? Fue una adaptación difícil porque, bueno, ya te digo que para alguien que está mucho tiempo en la misma ciudad, en Madrid y en España, pues mudar o cambiar de país es complicado, ¿no? Al principio cuando llegué aquí, pues bueno, me tenía que adaptar también a los estadios, porque hay estadios que no son quizás tan grandes como puedan ser en España, que la media son, pues más pequeño puede ser de la media más o menos de 25.000 espectadores. Y bueno, pues lembro un partido que jugué ante Arouca, lembro un partido que jugué con Molirense al principio de época y era un poco pues adaptarme a esos nuevos estadios. Bueno, el primer año mío, yo creo que hasta Navidad que tuvimos hasta Natal que tuvimos una época más o menos bien, pues después ya hubo una serie de circunstancias en las que el equipo pues pegó un bajón y no estaba tan bien como la gente esperaba. El segundo año con Nuno, yo eso que fue un año mío a nivel personal bastante bueno. No conseguimos quizá el premio que era el campeonato y estuvimos ahí mano a mano con Benfica, pero es verdad que nuestro equipo éramos muy jóvenes, pecamos de inexperiencia en algunos momentos y al final pues perdimos el campeonato en las últimas jornadas. Y eso que la mano de Sergio fue muy importante para todos nosotros porque le dio esa energía que el club precisaba, no solo a nivel de fútbol, sino también del club en general. Y cuando salía en rueda de prensa mostraba también su carácter. Y yo eso que también eso nos contagió a todos los deportistas y hizo que esa época fuese importante para poder conquistar ese campeonato. O sea que yo creo que la temporada pasada la tengo un poco más en el olvido, pues bueno, por lo que me pasó, hasta lo que me pasó, que fue un poco duro, sobre todo también el final de la tasa fue muy duro para nos, otra vez caer de esa manera en penalidades fue duro. Y esta época, pues totalmente a recuperarme y a poder estar lo mejor posible. Hoy es día 18, en 13 días o 14 días pues se cumple un año que me dio el infarto y si todo va bien pues espero que el doctor me diga que
estoy 100%, aunque ya me lo ha dicho, pero que estoy 100% recuperado. Ou seja, o teu objetivo, mal tenhas essa confirmação de 100% de recuperação, tu ainda pensas em regressar normal aos treinos, a voltar a jogar? O que é que se passa pela tua cabeça? No, por mi cabeza hay que ser realista. O sea, la realidad es, lo importante es la salud, lo importante es recuperarte, lo importante es estar bien. Cuando sucedió el infarto hace un año, estuve un mes prácticamente, pues, no triste, pero con miedo, ¿no? Claro. Con miedo a caminar, con miedo a dormir en la cama, con miedo a hacer cualquier ejercicio, a coger nada, o sea, era imposible, ¿no? Ahora no, ahora por suerte me encuentro fuerte, me encuentro mejor que antes, pero también tengo una medicación que es la que me está haciendo poder estar bien, y esa es la medicación que el doctor me tiene que decir y tiene que hablar conmigo y decir, Iker, puedes hacer o no puedes hacer, tienes que quitar esa medicación o precisar. Eso es lo que el doctor me va a falar. Muito bem. Iker, há um antes e depois desse teu acontecimento, desse teu azar, que Sim. acabou por ser um azar, não tanto azar, porque socorreram-te a tempo, e ainda bem, felizmente que sim, que correu tudo bem. Mudou Sí. alguma coisa na tua vida depois disso, não? Sobre todo aquí, en Sí. la cabeza. Sí, yo creo que físicamente estoy mejor que antes, lo he dicho ahora mismo. En la cabeza te pasan muchas cosas, piensas más, valoras más ciertos momentos. A veces las personas, incluso nosotros, los jugadores, no valoramos en dónde estamos y lo que tenemos y lo feliz que podemos hacer a mucha gente. Entonces, bueno, por encima de todo eso, yo creo que lo más importante es que tú contigo mismo te encuentres bien y sepas valorar, pues, por ejemplo, esta conversación con vosotros, que al final me gusta también que me hagas esa pregunta porque también se lo puedo transmitir a nuestros adeptos. Muito bem, e ainda bem que estás aqui a falar connosco, é bom sinal e estou muito feliz por estar aqui a ter esta conversa. Olha, Rui, eu acho que é aqui importante falar com o Iker dessa época, né, de campeão, que foi uma época tão feliz para o Futebol Clube do Porto, que o Iker ajudou e muito o Futebol Clube do Porto a ser campeão. E já num episódio passado falamos aqui de um momento muito importante, que foi depois de uma derrota frente ao Belenenses, que realçaram aqui também a conversa que o Iker teve com o restante plantel, que o Iker até chorou no balneário, né, depois daquele momento. E queria também aqui perceber, não é, com o Iker, como é que foi esse momento, pela visão dele, não é? Porque eu acho que foi um momento importante para o campeonato. Bueno, eso que faló Herrera, ¿no? De todo esto, ¿no? Sí. Que lo vi. Era o teu jogo 1000. Sí, mi jogo 1000, imagínate mi jogo 1000. Bueno, fue un momento difícil para nos, ¿por qué? Porque eso que estamos a hacer una temporada bastante boa, estamos peleando por la final por las medias finales de la tasa, habíamos perdido la tasa de la liga también, lembro yo. No, la media final, los penales también, con el Sporting, de verdad. Mas estás a hacer una buena época, el equipo estaba respondiendo bien, ninguén podía acreditar que nos íbamos a poder disputar el campeonato. Teníamos caso yo que éramos 7 puntos de ventaja o 6 puntos con respecto a Benfica, y en 2 jogos, primero contra Pasos de Ferreira y después contra Belenenses allí en Lisboa, perdimos esa ventaja, el equipo no respondía, yo eso que era un bocadillo lo que estamos a hablar antes, ¿no? Esa relajación, esa pérdida de ambición, ¿no? Por querer, en vez de 7 puntos, tener 10 puntos de ventaja con el rival, ¿no? Que a veces acontece en los deportistas, que se relajan un poco. Y después de aquel juego, yo estaba tan triste y tan dolido, ¿no? Con todos nos, o sea, teníamos la oportunidad inmensa de poder hacer las cosas bien y estábamos a desear escapar eso que teníamos, ¿no? Fue un momento duro porque yo eso que estuvimos 2 horas y media en el balneario, yo empecé a falar, fue algo natural, empecé a falar, a hollar a todos a la cara y empecé a falar de la sensación que teníamos. Si no hacíamos las cosas bien, si no acreditábamos en nos, si no teníamos esas ganas, esa ambición de poder
conquistar este campeonato, no íbamos a ser recordados después de esa época. No sé si fue así, no sé si... Yo aso que es mérito de todos porque todos falamos. Falé yo, faló Herrera, faló Maxi, todos, falamos todos. Aso que después conseguimos encontrar el camino de cara a poder conquistar el campeonato. Y todos fuimos importantes para poder conquistar el campeonato. Y eso fue lo bueno. Mira, ¿qué camiseta es esa? ¿Qué camiseta es? Ay, ¿cómo dices tú, Forza? Bueno, y yo creo que fue un momento importante para todos. Y es verdad que alguna vez falamos y a mí yo soy un poco sensible, ¿no? Pero era un poco una sensación de impotencia, de saber que estamos a hacer las cosas bien y en una semana, por caer en la confianza, perdimos ese crédito que teníamos, ¿no? Sem dúvida, e foi por isso talvez que o Herrera disse que o momento marcante da época tinha sido essa conversa e não o golo dele na Luz ao minuto 90, mas a verdade, Rui, é que nesse jogo, diz, Dicker, diz, o que é que irias dizer? El gol de Herrera fue un gol fácil. Foi fácil. Mira, yo chuto a baliza yo y también meto con la derecha. Olha, mas para além do gol do Herrera, antes do gol do Herrera, tens defesas muito importantes nesse jogo, não é? Tu acabas por ser importante nesse jogo da Luz, achas que sim? Bueno, yo aso que ese juego siempre lembro de él muy especial porque fue un momento como para nos de tranquilidad, de energía. Sí. Es que nadie, bueno, no sé si vosotros estabais allí, pero... Yo estaba. Yo estaba en la bancada. 90.000 en la que queda Pizzi ante mí. Tengo un bocadillo más de suerte porque él chuta al medio, pero es cierto que el partido fue muy completo por nós, o sea, muy completo, muy bueno en todos los sentidos. Muito bem, olha, vou acabar aqui o vídeo com o gol, não é? Não podemos tirar este vídeo do ar sem ver o gol do Herrera, não é? Este gol fácil, pronto, vou só aqui ver o gol do Herrera para tirar o vídeo. No, fuera brinquedes, yo estaba detrás yo estaba viendo el chut de Herrera desde mi posición y en el momento que chuta baliza, la bola era tan clara y tan obvia que iba a gol. O sea, yo en el momento que chuta él aquí, ahí ya ves que era gol. O sea, por encima de lo que puede hacer en este caso Varela, que era el guardarredes de Benfica. Muito bem, foi um grande gol, não foi assim um gol tão fácil como o Iker estava a dizer a brincar. Não, foi muito difícil. Foi difícil. Oh, Rui, depois deste jogo, é óbvio que o Futebol do Porto fica à frente, mas depois ainda houve ali um caminho, não é? Até ao título. Achas que houve ali alguns jogos importantes para depois o Porto ser campeão, depois deste clássico? Houve, e fica naturalmente bem ao Iker não ser ele a falar dos seus momentos, mas a que sejam os outros a falar dos seus momentos. E eu lembro perfeitamente que aquela defesa contra o Sporting em baixo foi uma defesa fundamental para o Futebol Clube do Porto conseguir ser campeão nesse ano. Como depois deste jogo com o Benfica foi muito importante, se calhar, as palavras que o Iker dizia ao Dalot e a outros, que era, ainda faltavam 4 jogos, mas 4 jogos ainda eram muito. Imagine-se agora que ainda faltam 10. Esse muito depois, porque o Porto foi muito forte, transformou-se assim, só num estalar de dedos. Mas naquele momento ainda parecia muito. E esse caminho só foi percorrido com sucesso porque atrás tinha havido alguns momentos decisivos. E quando falamos do Iker no balneário, do Iker e da equipa, e que é destacado pelo treinador, inclusive como um dos grandes momentos desse campeonato e dos dias que tem estado à frente do Futebol Clube do Porto, esse fim de jogo com o Restelo, essas 2h30 a seguir, por exemplo, o facto da equipa ser saudável, e do grupo ser saudável. Porquê? Porque, como o Iker disse, em determinada altura, mesmo no posto de guarda-redes, sai Iker, entra Zé, e depois há um momento em que sai o Zé e regressa ao Iker. E se não fosse saudável,
e isto acontece com os outros jogadores de campo também, e o Futebol Clube do Porto tem demonstrado, tem tido grupos saudáveis, porque mantém sempre esse espírito de grupo muito importante até ao fim. E creio que aí jogadores como o Iker ajudaram, continuam a ajudar, porque o Iker continua também a ser presença junto dos colegas e a ter contacto, e portanto, mais do que o que esteve para a frente, foi tudo aquilo que esteve para trás, ajudou a que nesse momento, atenção que o Porto não sai da Luz campeão neste jogo, o Porto sai da Luz com 2 pontos de avanço, se não estou em erro, chegou lá a 1 e ficou com 2 pontos de avanço, e a partir daí, mesmo assim, qualquer deslize podia ser grave, mas tudo que esteve para trás deu essa força para que a equipa aguentasse. E, por exemplo, estou a lembrar-me de um momento, que é aquele momento em que sentem, já falámos aqui no outro dia, em que se sente que o Porto realmente vai ser campeão, ainda não é, mas vai ser campeão, é a vitória na Madeira, no último minuto. Sim, claro. E aquela chegada ao aeroporto, naturalmente. Aí, ao Iker, depois, eu imagino os mais experientes, tu, o Mister, a sossegar aquela gente, porque ainda faltava fazer pontos, não é? Sí, era difícil, era difícil porque, claro, nos vamos a Madeira, yo lembro que estábamos en el hotel y nos jugamos un domingo, pasó yo que un domingo, y Benfica jugaba en Lisboa un sábado. Entonces nos aterrizamos en Madeira y el Tondela fue cuando gana Soyo 2-3 en La Luz. Sí. Claro, nosotros en una semana habíamos pasado de poder perder el campeonato a que en una semana podíamos conquistar el campeonato, ¿no? Y lembro ese juego como más difícil, o sea, muy difícil. Empezamos jugando bien, eso que hay una expulsión del guardarredes en el minuto 2, todo de cara, todo tranquilo, jugar contra 10 en Madeira, un campo difícil para nos. Era imposible marcar un gol. Imposible marcar un gol. Y en los últimos 2 minutos, un canto y Marega de cabeza mete el gol de la victoria, y eso yo que prácticamente ya era el gol del campeonato, ¿no? Porque Herrera fue la semana antes, pero Marega ya es el campeonato. Y después la fiesta que hubo en el aeropuerto aquí en Sacarneiro, era prácticamente como festejar un título. Y me lembro del míster al día siguiente falar con nos en Olival, y en vez de falar algo tranquilo, ¿no? Decir, bueno, calma, empezó a estar más chateado con nos, como si nosotros fuéramos, ¿no? Como tuviésemos la culpa nos de que la gente estuviese celebrando el campeonato, y claro, estaba más chateado, y esto no puede ser, y esto así no quiero que sea así, porque tenemos que seguir trabajando esa semana. Lembro que tuvimos una especie como de almuerzo en Olival. Al míster no le gustó nada ese almuerzo. Sacábamos 5 puntos de 6 que ficaban para el campeonato, ¿no? Pero bueno, es normal. Yo creo también que el entrenador en ese momento tiene una tensión añadida. Es como falaba al principio, ¿no? Que hay que estar focados en la conquista, y después, pues mira, conquistamos el campeonato en el hotel, disfrutamos en el hotel, lo pasamos fenomenal en el hotel. Fue una experiencia para mí nueva. Nunca en mi vida había festejado un título en un hotel. Y eso que fue bueno, porque eso hizo que la semana antes celebrásemos el posible campeonato en la Volta de Madeira a Porto. Festejamos en el aeropuerto. Semana siguiente festejamos en el hotel. Y la siguiente festejamos en la cámara y con los adeptos. O sea, eso que para mí ha sido una celebración de 2 semanas espectacular, y que siempre la recordaré con mucho cariño. Oh, Iker, lembras-te destas imagens aqui? Não? Devia estar aqui para o meio, não? No hotel? Ahí ves a Marcano ahí a celebrar y reír. Pues eso es... Es una imagen rara. Sí, eso es rarísimo. Pero sí, fue engrasado, fue algo... Bueno, para mí es verdad que es diferente, ¿no? A mí me hubiese gustado a lo mejor haber conquistado el campeonato más en el terreno de juego, ¿no? Pero... Sí. Como falaba ahora mismo, para mí ha sido diferente, y he podido celebrar también un campeonato en
en el hotel, sin tener que jugar. Foi diferente. Olha, nós temos aqui um momento no programa que é o momento agente infiltrado, que é, sim, um colega de equipa que vem aqui, não é o Tiquinho, calma, o Tiquinho não vai outra vez pedir 1 milhão de euros, é outro teu colega, vou meter aqui até a frase só para introduzir este momento agente infiltrado. Deixa ver quem é que hoje quis ser o agente infiltrado deste programa, vou tentar colocar aqui para tu veres, tipo uma pergunta, um desafio, deixa ver o que é que o agente infiltrado hoje te vai perguntar. Deixa ver aqui se eu consigo colocar, já está aqui, espera aí. Vou colocar aqui a imagem deste teu colega. Suspeitas de alguém? Não. A ver, pues não sei. É o Pepe. O Pepe quer-te fazer aqui uma pergunta. O Pepe quer fazer aqui uma pergunta e eu vou aqui aproximar também para nós vermos bem a pergunta. Deixa-me ver. Está a falar de memórias das meias finais. Os óculos. Mas eu vou-te ler. Ele está aqui. Memórias das meias finais do Euro 2012. Empate aos 90 minutos e vamos a penaltis. Ainda te lembras do penalti que te marquei? Primeira pergunta dele. Lembras? Sí, me lembro del penalti que marcó. Sí, me lembro. ¿Fue bien marcado? ¿Fue bien marcado más o menos? Fue bien marcado, pero... Se entró, fue marcado. Sí, la bola fue marcada, pero ¿sabes qué aconteció? Que cuando él iba a lanzar las penalidades, bueno, que vosotros, soy yo que también lembráis, ¿no? España-Portugal eran medias finales. Claro. Él apaña la bola y yo camino hacia él y le digo... y falo con él y le digo, Pepe, eu sé por dónde vas a lanzar la bola porque te conozco bien. Y él mudó el gesto. Él se puso ya, venía simpático, venía a reír, ya mudó, se puso serio, así como sateado, y lembro que dispara la bola. Acontece que mi mano da en el yerbado y entonces me impide poder apañar la bola. Entonces mete gol. Y me mira y me dice, ahí iba la bola. Pronto, achas que o Pepe teve um bocadinho de sorte no penalti, é isso? Yo acho que sí, yo acho que sí tuvo suerte. Si no, hubiese atajado, hubiese defendido. Depois ele está aqui a dizer sobre o jogo das meias finais contra Portugal, não é? Que tu acabaste por levar a melhor. Ele está a perguntar se foi o mais difícil do Euro 2012, porque depois na final contra a Itália não parecia assim um jogo tão exigente. Bueno, a ver, sí que es verdad que contra Portugal fue un juego muy difícil. Ya cada vez que vas sumando juegos en una Eurocopa, al final ya estás más cansado, ¿no? Pero no sabíamos que Portugal era difícil porque, o sea, Cristiano siempre ha sido la referencia en Portugal, mas aquel equipo era un equipo. O sea, tenía un equipo con gente muy rápida enfrente, en la punta de lanza. Tenía jugadores muy interesantes, muy buenos y también con mucha experiencia. Y fue un partido, ya sé que no fue de muchas oportunidades de gol, mas sí disputado, muy peleado. Muito bem, está respondido então ao nosso agente infiltrado de hoje. Queres mandar aí um abraço ao Pepe? Sí, a Pepito un abrazo, que siga igual de bien, que está a hacer bien los entrenos, está forte, está con... Viste com aquela ganas. foto dele e do Vítor Ferreira, não? Que parecia que ele não tinha passado o tempo por ele. Não ficaste a ver? Não, foto do Vítor Ferreira, é o Pepe, em que o Vítor Ferreira está, sei lá, com uns 8 anos para aí, e o Pepe está igual. Tens de ver essa foto que o Pepe depois partilhou. Olha, vou-te fazer aqui mais uma ronda de perguntas, que estão aqui a mandar mais perguntas para ti. Está aqui o Silvino, está-te a perguntar aqui como é que te vês no futuro, se te vês a morar na cidade do Porto, se achas que vais ficar por cá, se achas também que podes ficar ligado ao Futebol Clube do Porto daqui a uns anos com outra função. O que é que tu achas? Pues no lo sé, no sé. O sea, todo el mundo sabe y todo el mundo ha visto que hace 2 meses ya falé con el presidente y con el míster y con mis compañeros que quería presentarme a la federación en España, a la presidente de fútbol, mas con todo lo que ha acontecido ahora mismo, pues infelizmente no es lo más importante para mí. Lo más importante ahora es sobre todo la salud de, pues ya no solo la mía o de vosotros o de la gente que está, sino bueno, la salud de todo el mundo, porque es lo más importante. Una vez que pasen los días o las semanas y sepamos qué va a acontecer con este virus, pues tomaremos las decisiones que tenga que tomar. Por supuesto que yo no he retirado ninguna candidatura, pero entiendo que ahora mismo lo más importante, sin ninguna duda,
es la salud de todas las personas, de volver otra vez a retomar la vida. Claro, mas olha, até porque está aqui a Rita Pereira, está aqui a perguntar, quase a fazer um pedido aqui nas perguntas. Tu sabes que há muita gente que gosta de ti na cidade do Porto, né? E talvez por isso também te identificaste com a cidade, ajudou um pouquinho, pelo menos. Está aqui a Rita a perguntar se és tão apaixonada pela cidade do Porto. Ela está-te a pedir para tu ficares cá na cidade do Porto e não ires para a Federação Espanhola. Adoro Porto, ¿eh? Es verdad que cada vez que hablo del día que me tenga que ir de aquí, me pone triste porque yo es que es diferente. O sea, tienes un miedo grande cuando vienes aquí porque no conoces a nadie, vienes prácticamente solo. Bueno, como cualquier persona se va a otro país y ahora pues me siento de aquí. O sea, he conocido tanta gente y he visto cambiar tanto Porto en estos 5 años que verdad que es que me adoro, o sea, adoro. Y siempre que vienen amigos y familiares, les gusta también mucho más. O sea que va a ser difícil el día que me tenga que ir de aquí. Ojalá me quede mucho tiempo. É engraçado. Miguel, deixa-me só aqui meter, antes de continuares aí com as perguntas e respostas, o Iker, eu creio que assiste ao boom da cidade do Porto, boom turístico, de qualidade em diversos setores, na hotelaria, tendo uma grande equipa de futebol, um grande estádio, um museu espetacular do Futebol Clube do Porto, e era isso. O Iker disse que viu o Porto melhorar e crescer ao longo destes 5 anos. O Iker vem de uma cidade muito maior em termos populacionais, capital, para uma não capital. Quais foram as principais diferenças ao início? E se agora, passados estes anos, sentes que o Porto é, enquanto cidade, algo mais próximo das cidades capitais europeias, se quiser? Mira, yo voy a hablar de estos 5 años en los que he vivido o vivo aquí. Yo cuando estuve en el año 90 y en el año 2015 vi un Porto, bueno, siempre ha tenido ese aire un poco más, no decadente, porque tampoco me gusta la palabra, parece que decadente es como malo, ¿no? O viejo, o no. Pouco parado ainda em termos de evolução, não é? Se calhar até de reconstrução da cidade, pouco reconstruída. Y en estos 5 años he visto mucha mudanza en cuanto a los edificios, he visto mucha mudanza incluso en la Rúa más moderno, he visto más comercios, he visto más restaurantes, he visto mucho más turismo. Yo lembro cuando llegué aquí, españoles, o sea, podía haber españoles, pero es verdad que en los últimos 5 años, y yo no quiero decir que es porque estoy a morar yo aquí o vivir aquí, pero la cantidad de españoles que han venido a conocer Porto, porque en teoría siempre era un poco esa ciudad desconocida de Portugal, ¿no? Que está pegada a España. Ok, la gente de Galicia conoce más Porto porque está tan pertiños, ¿no? Pero a la gente española prácticamente siempre, cuando tenía que ir a Portugal, o iba al Algarve o iba a Lisboa. Porto, digamos, era un poco más desconocido, ¿no? Pero ahora creo que Porto es muy conocido ya no solo en España, sino por supuesto en toda Europa. Pero es verdad que para los españoles, y te hablo yo como español que soy, he visto un crecimiento bastante grande del turismo aquí. Y mucha más gente ahora que hace 5 años. Eu acho que tens uma pequena contribuição para isso. Era isso que eu ia dizer. Em relação ao Iker, deixa-me falar aqui, não será a forma, se calhar, melhor de fazer a comparação, mas se houvesse um vírus bom, eu diria que o contágio do Iker foi... O Iker contagiou umas centenas de espanhóis para virem ao Porto, porque sei que os amigos do Iker vieram ao Porto, muitos pela primeira vez por causa do Iker, e esses amigos, porque gostaram, contagiaram outros amigos a virem ao Porto, porque também sei que isso é verdade, e portanto este efeito contágio bom, contágio positivo, obviamente que depois isto alarga, e é a contribuição que o Iker deu, e que eu acho que a qualquer altura
não será justo que o Iker não tenha... Ele já teve um Dragão de Ouro pela sua atividade desportiva no Futebol Clube do Porto. Eu acho que ele merece um Dragão de Ouro da cidade também, por aquilo que naturalmente tem divulgado pela cidade, e é um contributo importante, Iker, porque o Iker tem quanto, Miguel? Tu é que és especialista nisso, em termos de redes seguidores? Instagram, 16 milhões, eu acho. Não sei, coisa pouca. No total, Iker, são quantos? 25 milhões? Não. Não sei, muitos. Portanto, estás a ver que qualquer contribuição, e o Iker tem feito muitas, quer para o Futebol Clube do Porto, quer para a cidade do Porto, também neste sentido, é muito importante e também ajuda muito. Muito bem, vamos lá ver se o Iker continua a fazer boa publicidade da cidade do Porto. Sim. Olha, Iker, já que estamos a falar da cidade, está aqui o Lunito78 a perguntar se o Porto for campeão esta temporada, e oxalá a temporada continue e o Porto seja campeão, se te vai ver nos aliados a festejar. Acho que sí. Óbvio, claro. Obvio. Está respondido. Obvio que sí. Podes contar com o Iker nos aliados. Si pudiese acontecer, aunque acho que será difícil, mas bueno, poder ir a do Dragao o poder ir a la final de Taça sin ningún problema. Espero que sí, y si conquistamos campeonato y conquistamos Taça, perfecto, o sea, estarem aliados sí ou sí. Muito bem. Olha, fazem sempre esta pergunta, que é quem é o mais engraçado do plantel, e isso aqui estão aqui a fazer, é o Rui João que está a fazer, querem que tu elejas quem, na tua opinião, era o mais engraçado do plantel do Futebol Clube do Porto. Quem é? Has tenido muchos. A día de hoy, ya eso que Tiquiño siempre está... Tiquiño tenéis que hacer una entrevista aquí. Tiquiño va a gustar, vais a adorar a Tiquiño. Convida para ver se ele vem cá. Tens que convidar tu, sabes porquê? Porque o Tiquinho é assim no balneário e a gente conhece o Tiquinho, chega de manhã a ouvir música, mas depois aqui encolhe-se. Sí, es verdad. Pero es muy gracioso, es muy giro. Pronto, então está escolhido como mais engraçado, não é, Iker? Tiquinho. Sí, Tiquinho é mais engraçado. Muito bem, Sim. mais engraçado. E não estava entre os mal vestidos, há pouco, pelo que o Iker disse, não estava entre Tiquinho não está entre os mal vestidos. Ou também está? No. Tiquinho bien, está bien. Otavio es horrible, Otavio fora. Coitado do Otávio. Olha, chegou aqui um espectador nosso que estava a ver o programa e que eu acho que conheces bem. Olha, vou colocá-lo aqui para tu também falares com ele. Pero que no sea... Otavio no, por favor, ¿eh? Otavio no quiero ver. Não. Não é o Otávio, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui. Também tenho pelo claro. Michel Salgado. Espera un bocadinho. Michel, mira, Michelin, pero bueno. Também nos quis vir fazer companhia. Nós esperamos. Olha, o Michel vai entrar Estava ali a ajeitar, mas ele já vai voltar. Michelin, Dios mío. Este es casi medio portugués. Iker, é isso, por isso é que convidamos o Mitchell, porque o Mitchell é nosso vizinho, é de Pontevedra, não é? Aqui é galego. Mas o Mitchell está a entrar a partir Olha, eu acho que já está agora já está. Mitchell, tudo bem? Já está, tudo listo. Já tenho os cepos preparados. Espetacular. Fala português, mira, que fala galego. Eu falo, Mitchell, o Iker estava a dizer que tu eras mais português que espanhol até. Casi. Mais brasileiro, penso. Mais brasileiro. Porque a miña familia estivo no Brasil 20 anos emigrada, así que casi me tocou nacer no Brasil. Muito bem. Cando eles estaban de volta, cando nací na Galicia. Pero español, Mira, Michelin. ¿Qué pasa, Iker? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Esa gorra. ¿Qué Recién quieres? cortado el pelo. Ya te veo, ya. No me gusta de cortar el pelo nada. Estás joven ahora, podías estar jugando ahora al fútbol otra vez. Estoy perfecto, ya estaba entrenando ahora y estaba treinando un pouco cos meninos afora hai que manterse en forma, senón isto non pode ser. Aquí este tío muy bien, aquí pues fenomenal. Bueno, un poco apurados por todo lo que está pasando, pero bueno, es verdad que en Portugal está la cosa más tranquila. Sufriendo un poco, sufriendo más por la gente que está en España que por la que estamos aquí, claro, evidentemente. Mas tu ias dizer do Mitchell alguma coisa? Yo de Mitchell, este tío, este chico, de verdad, y aprovecho de la que ha salido aquí con nosotros, que cosa que le agradezco. Puede ser de los jugadores que más sabe
y más está haciendo las cosas bien después de cuando eres jugador de fútbol. O sea, es un tío que no, es verdad. Fíjate que le he coincidido con él muchas veces en FIFA o en UEFA o en otro lado, pero, hostia, Mitchell siempre le veías un poco cuando era más joven, pues eso, íntegro y tal, pero un poco alocado y tal. Pero el tío, chapó. Es verdad, es el tío que más, de los que más sensatos veo y de los que más cosas hace y que mejor hace y que más ayuda a la gente. Y es un tío que realmente la gente, los chicos, que no le conozca, pues tendría que fijarse un poco en Mitchell en lo bueno. Porque luego hay otras cosas que no tienes que fijarte en Mitchell. Olha, Iker, tu tiveste 10 anos de convivência no Real Madrid com o Mitchell, não é? E a pergunta que eu gostava de fazer ao Mitchell é esta. Na seleção também. E na seleção, obviamente, e na seleção. Sendo o Mitchell, tendo aqui raízes na Galiza, Mitchell, achaste que quando o Iker veio para o Porto e teve esse desafio, que ele ia gostar tanto do Porto e desta zona tão próxima e tão parecida com a Galiza, que ficasse tão enamorado do Porto? Como... No, vou a falar un poquinho en portuñol tamén para que entenda a xente que está na casa, non? Porque non somos nós falando, Sí. Entón hai unha cousa con Iker. Iker, cando el sai do Real Madrid, é unha lenda viva. Unha das persoas, ou un dos xogadores máis queridos na España, na selección española e no Real Madrid. Entón é unha situación xa difícil para el. Para todos os xogadores é moi complicado a decisión da retirada, pero a decisión de deixar o Madrid e ir a xogar a outro equipo, eu podo decirse que é moi difícil. Ainda máis el, porque ele é da casa. Ele é un menino, é un xogador que se criou na casa. Digamos que unha das persoas que estivo máis tempo no Real Madrid, pero non só que ver outro equipo como Figo, como outros xogadores xa como estrelas, sino que él era un menino no Real Madrid e con 17 anos xa estaba debutando no primeiro equipo. Estivo no primeiro equipo tantos anos, significando moito para o Real Madrid e para a selección española. Así que cando él decide irse do Madrid, é unha decisión moi difícil non só para él, para o clube, para os aficionados do Madrid, para todo o mundo do fútbol, non? Entón, hai moitos rumores, moita xente opinando, dando críticas. Eu personalmente coñezo o Porto. Eu cando el decide firmar polo Porto, cando realmente xa el anuncia, non, persoalmente, que firma polo Porto, eu pensei que eu estaba de acordo coa decisión, porque había moitos rumores na España de que como iba a ir cambiar o Real Madrid polo Porto, de xente que para mí non coñece o que significa o Porto en Portugal e o que significa o Porto na Europa. O sea, o Porto é un equipo que significa, é un equipo moi grande, un clube moi grande a todos os niveles de organización, de canteira. Cando falo de canteira dos meninos que xogan nas academias, é un equipo que está sempre xogando tamén as competicións europeas e gañando ligas, gañando trofeos. Digamos que o Real Madrid, a pesar de que din do Benfica en aficionados e o Real Madrid de Portugal en aficionados, en número de aficionados, pero o Porto en número de títulos, en número de anos que sempre xoga Champions, polo menos nos últimos 20-30 anos que eu viví, o Porto é o que sempre está aí na Champions, non? Entón, eu penso que el decidiu ben, cambiou o Real Madrid por un equipo no que foi capaz de xogar Champions e no que foi capaz de gañar a taza e a Liga. Eu penso que esas experiencias de poder xogar un equipo grande tamén noutro país con diferentes maneiras de xogar, diferentes estilos, diferentes aficionados, penso que xa non só enriquece como xogador, sino como persoa. Así que xa vemos que Iker se adaptou moi ben ao Porto. El foi a comer a miña casa en Vigo porque vivía preto de aí. Eu xa puden ver, despois de un ano e algo, eu puiden ver, o primeiro ano penso que el sufriu moito tamén porque non é fácil adaptarse, sobre todo despois de tantos anos no Madrid, non? Pero xa despois do primeiro ano que el coñeceu o Porto, que el veu o significado do Porto non só en Portugal, pero tamén na Europa, eu vin a un Iker máis relaxado e sabendo que outra vez que estaba nunha equipa grande, non? Así que, como che digo, a pesar de todos os rumores que había na prensa española,
Eu penso, personalmente, creo que foi unha decisión moi acertada por parte de Iker na súa vida e que sempre recordará bueno, ese exemplo, non? Que está aí con vos falando todo o día e que sempre se lembra do Porto todos os días como un equipo ao que ten moito cariño. Ese é o mellor exemplo dunha persoa cando de verdade disfruta dun clube e nunha equipa. Así es. Correcto. Correcto. Correcto, está todo certo, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Michel ha falado muy bien. Al final te sientes muy, muy próximo aquí a la ciudad, próximo al país. Y bueno, como bien ha dicho Michel, el norte de Portugal con Porto, pues la verdad es que se está fenomenal. Eu acho que o Mitchell non está a ouvir. Escoitadesme a min? Sí. Não te escutas? Eu non escoito. O melhor, eu estou aqui a falar com o Mitchell, São coisas del directo. Ir e entrar, acontece. Coisas da internet em direto é normal. Aqui isto às vezes quando eu estou a olhar para baixo é para te surpreender, Wick. Já consegues, Mitchell? Ainda não. Já consegues ouvir? Já nos ouves? Espera. Mas nós ouvimos. Ele vai sair. Foi o conselho que eu lhe dei aqui. Foi sair e entrar de novo. Mas está o Mitchell disse que... Dubai, o Mitchell, ¿Está no Dubai? Sí, muy bien. No está en Vigo. No, está muy lejos, está en Dubái seguro. Pero es verdad lo que dice. Yo creo que la ciudad de Porto, la gente portista, pues tiene un carácter especial, tiene una manera de ser especial, ¿no? Y ya te digo que es que desde el primer día a mí gusté, adoré todo lo que es alrededor de Porto, de la ciudad y también la parte norte del país. Ben? Agora já está, né? Agora está bem. Bem-vindo, Mitchell. Bem-vindo. Olha, Wicker, nós podemos fazer assim, quando o Mitchell resolver regressar do Dubai e ele vem para Vigo, tu ficas no Porto, muito perto, e portanto depois tu consegues pagar os almoços e os jantares a todos. Eu sim. É assim, não me paga nada. Foi por isso que eu disse, Mitchell, a ver se ele... Pero una pregunta, espérate. Una pregunta que yo hago. ¿Vosotros creéis que los porteros o el puesto de portero se puede equiparar al puesto de defensa, de central, de delantero, de centrocampista? Los porteros no, somos los últimos siempre. Tú eres un ladrón de dinero. Qué tío. Olha, Mitchell, deu para matar saudades do Iker também, dos tempos de companheiros de equipa? Esta pequena conversa, não? Desde o noso equipo, a verdade, mira, sempre me falan de comparar a equipa nosa, o de que se chamou, para min non existe eso dos galácticos, para min existe unha época na que viví no Real Madrid de máis de 10 anos, bueno, o equipo de agora, eu penso que éramos un equipo totalmente diferente, non se pode falar de que xoguemos mellor, que xoguemos peor, de que gañemos máis títulos ou non. Eu penso que é un momento noso no que disfrutamos moito dentro e fora do xogo, do campo, perdoa. Nos disfrutábamos nos entrenamentos, tiñamos unha calidade individual increíble. Quizás non éramos tan fortes como equipo mentalmente e físicamente como son agora este actual Real Madrid, pero sí éramos individualmente a nivel de calidade, era un equipo increíble. Cada entrenamiento era disfrutar, imagínate, ¿no? Iker Casillas bueno, él era moi vago, él non gostaba de entrenar, de adestrar. Eu gostou de adestrar xa tarde, cando tiña 32 anos, 31 anos, no Madrid, non gostaba de treinar. Pero bueno, Roberto Carlos, Figo, Zidane, Raúl, Ronaldo, brasileiro, era un disfrute dentro do campo increíble. E xogábamos casi sin táctica, realmente o noso adestrador del Bosque era unha persoa que nos entendía moi ben, que xogábamos cunha liberdade moi grande, non é como agora, gañábamos os partidos a base de calidade máis que de preparación, esa é verdade, pero eso era o que facía que ese grupo fora exitoso, o que facía que ese grupo estivera contento. Logo veo o momento no que se decide que Del Bosque se vai, que varios xogadores teñen que irse. Eu penso que foi un cambio moi grande, o que sufrimos, pero durante 4 anos e medio, 5, disfrutamos dun momento
do que teño moitísimas saudades, non só xogando, sino simplemente indo á cidade deportiva todas as mañáns e disfrutando cos meus compañeiros, non? Así que, por moito que digan que ese Madrid, que si egos, que si non sei que si non sei canto, eu teño a relación con casi todos os xogadores, teño relación persoal agora, despois do fútbol. Iso non é fácil. Teño relación con Iker, teño relación con Raúl, teño relación con Roberto Carlos, con Figo, falamos con Beckham, falamos con Ronaldo. Eso significa que hai algo máis, non, que o propio fútbol. Así que sí, teño moitísimas saudades dese momento. E agora que temos un chat novo, que penso que ha acertado, podemos estar en contacto un poquinho máis todos os días. En esta época na que estamos vivindo, estamos sufrindo todos a nivel mundial, o estar falando cos teus compañeiros cando tiñas 20 anos, 20 e pico anos, cando estabas realmente forte no teu momento, no mellor momento, a verdade é que son lembranzas que dan vida, non? Que che dan forza para seguir adiante, seguir empurrando, seguir empuxando e seguir vivindo. Olha, Iker, até porque já não temos muito tempo de programa, diz-nos como é que era o Mitchell como companheiro de equipa antes dele se ir embora. Esa é boa. Mitchell, pues mira, yo acho que Mitchell era, bueno, como eu sou ahora, era Mitchell, era de estar todo el día, no chateado, porque no era chateado, porque no estaba enfadado con nadie, pero él era de los que te decía las cosas a la cara, o sea, te decía que te relajes, que hay que seguir trabajando, que hay que tener más humildad, que no te puedes distraer. Digamos que era de esas personas que se exigía él consigo mismo, porque él también era una persona que era profesional, o sea, se cuidaba bastante de gimnasio, de su dieta y demás, pero luego también exigía mucho al resto. Es verdad que era un poco rompehuevos, como se dice en España, pero bueno, había que quererle. A Michelin es o le quieres o no le quieres, y yo pues le quiero. Muito bem. Mitchell, muito obrigado por esta surpresa. Acho que nós sabíamos que o Iker ia ficar contente com esta surpresa de apareceres aqui. Eu só acho que o Iker fez uma coisa melhor que tu na tua carreira, que foi jogar no Futebol Clube do Porto, e tu não conseguiste. Bueno, és convidado do Porto. Inglaterra, pero bueno, agora de director técnico nunca se sabe, es como agora a carreira de director técnico ou director deportivo, xa veremos. Quem sabe. Ya veremos. Le pega todo. Ahí, sobre todo porque, bueno, sempre un placer estar con Iker como amigo que temos, como compañeiro. Eu sei o que representa para él esa última época no Porto, sei ademais porque me toca vivir, porque eu vivín, digamos que me criei no Celta, sempre preto do Porto, sei o que significa tamén o Porto na zona norte de Portugal e na zona nosa tamén de Galicia. E, bueno, un saúdo a todos os aficionados do Dragao, do Porto, moita sorte e, sobre todo, para todos, moita forza agora nestes momentos difíciles, quedarse na casa, seguir o que di, en este caso o goberno, todas as normas hai que seguilas, non queda máis, estar activo mentalmente e físicamente, estar forte das dúas maneiras, e sobre todo tamén pensar nos maiores. Eu penso que é un momento tamén de cuidar dos nosos maiores, porque son os que están sufrindo máis e os que teñen máis risco. Así que todo iso, e tamén mandar un saúdo a todos os sanitarios, a xente que está traballando nos hospitales, ao policía, a xente que nós nunca agradecemos suficiente porque non sabemos como son de importantes para a nosa vida hasta que algo como isto pasa, ¿no? Guarda Civil, policías, sanitarios, bombeiros, nunca lle damos eu penso a importancia que de verdade teñen nas nosas vidas ata que algo como isto pasa. Así que tanto en Galicia como en España como en Portugal, en todo Portugal, eu penso que temos que mandarlle un saúdo a todos e que sigan con esa forza cuidando de nós. Mitchell, muito obrigado. E obrigado por essa mensagem. Obrigado, Michelin. Obrigado, um abraço. Lá vai ele, lá foi o Mitchell. Bela surpresa, não foi, Iker? Sí, muy bonita, muy bonita. Siempre es bueno ver a antiguos compañeros. Olha, Iker, já estamos mesmo na retinha final deste programa, já está a acabar o tempo. Antes de acabar, claro, vou-te pedir uma mensagem aos milhares de portistas que nos estiveram a ver aqui em direto, nas várias plataformas do Futebol Porto, e também uma mensagem também sobre o tempo que vivemos, o que quiseres dizer, mas alguma mensagem para os portistas que te estiveram aqui a ver hoje?
Bueno, pues a los portistas, como siempre, agradecer su seguimiento, agradecer todo lo que muestran por su club, que este año, bueno, pues infelizmente ha acontecido este virus que a todos nos hace que fiquemos en casa, que mucho ánimo para todos, que también la gente tiene que dar ejemplo ahora, más que nunca. Es hora de que todo el mundo hagamos caso, como ha dicho Mitchell, a las autoridades sanitarias, que no seamos imprudentes y que entre todos podamos combatir este virus para dentro de poco poder volver a encontrarnos en el campo de juego y disfrutar y celebrar pues un campeonato de nuestro Fútbol Club Porto. Ojalá este año se consiga. Puede ser que por circunstancias, no sé si se permitirán estar en aliados todos portistas, perdón, pero lo más importante es que la gente tenga salud. Muito bem. Olha, deixa-me agradecer por teres vindo aqui falar connosco, foi espetacular, é sempre espetacular falar contigo, deixa-me também dizer a admiração que tenho por ti, enquanto jogador e enquanto também pessoa. O Rui já te deu aquela graxa e eu agora no fim também te queria dizer isso, porque é genuíno, porque és uma lenda do futebol, chegaste aqui ao Futebol Clube do Porto, foste uma pessoa sempre muito humilde, com quem trabalhava contigo. E Rui, deixa-me só contar aqui uma historinha de 10 segundos. Eu conhecia o Iker como repórter do Porto Canal, né, nos primeiros tempos que ele chegou. Eu lembro perfeitamente, depois de ter conhecido o Iker, ter entrevistado o Iker, eu estava na redação do Porto Canal a editar no meu computador e recebi uma notificação que o Iker me tinha seguido no Instagram. Aquilo foi logo assim, estava assim, olha, na redação do Porto Canal, tirei os fones, pousei assim e disse: Tento, olha, já fiz tudo, posso-me ir embora, tchau, tchau. Já cheguei ao topo da minha carreira. Pronto, era só para contar esta história um pouquinho engraçada, que na altura, eu sei que não vale de nada as redes sociais, mas também mostra... Bueno, todo el mundo vale, todo el mundo valemos. Mas também mostra um pouquinho da tua humildade também, enquanto homem, obrigado. Enquanto... Muito obrigado. Gusto de ti, gusto do Instagram, es muy giro. Muito obrigado, eu também gosto muito do teu. Rui, queres dizer alguma coisa para fechar? Vamos falando, Iker. Okay, o que eu posso dizer ao Iker é vamos falando, se possível, o mais possível, que é bom sinal. É sinal que estamos em contacto, temos projetos pela frente e que falamos do Porto também, não é? Falamos da vida. Y que pronto te dé los buenos días en Olival, como te los doy yo, como tú sabes que te doy los buenos días. Isso é que era uma boa, isso é que é importante. Iker, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Lá vai o Iker. Ficamos nós, aqui o Futebol Clube do Porto em casa com o Iker Casillas e Rui. Já passou mais de uma hora, já quase 1h30. Temos mesmo que fechar, estamos ali no limite da hora do programa. Que pequeno resumo queres fazer disto? Acho que foi mais um grande momento do nosso Futebol Clube do Porto em casa. Um momento para nós, que temos esta oportunidade de poder gerir este privilégio de gerir a conversa com gente simples do futebol, com campeões simples do futebol, que é o que tem passado por aqui, por estes diversos ecrãs das plataformas do Futebol Clube do Porto, e esse é um privilégio que temos diariamente e que também sentimos nós, porque é importante que as pessoas que nos dão retorno estão contentes por poderem conhecer mais histórias desta gente e de podermos também, quando é possível, fazer uma outra surpresa para que tenha um bocadinho mais de sal também. Amanhã temos agendados 2 campeões da Europa do Futebol Clube do Porto, mais 2. Mas não vamos revelar já, não é? Não vamos revelar já. Não, este vai ficar para amanhã. Muito bem. Mas apenas sublinhar que é às 5 da tarde, tal como hoje, portanto, o horário deste fim de semana. Muito bem. Então temos um encontro marcado amanhã. Rui, companheiro, até amanhã. Um abraço, vemo-nos amanhã e também espero ver-vos a vocês amanhã. Mais uma conversa espetacular, hoje com o Iker Casillas. Mais um dia a levar também esta nossa missão, levar um pouquinho de alegria a vossas casas neste período complicado e também um bocadinho de Futebol Clube do Porto. Espero que tenham gostado desta conversa com o Iker Casillas. Nós voltamos amanhã. Até amanhã.